Anestesias em braquicefálicos, né? Algumas coisas, algumas particularidades que eu tenho observado aí e algumas diquinhas da minha experiência, da minha rotina para ajudar um pouco vocês nesse grupo de cães com algumas características específicas que são os braquicefálicos. Então, a primeira coisa, o que são cães braquicefálicos, né? São cães que possuem o focinho muito encurtado. Existe uma relação do comprimento da cabeça do focinho e da largura. Então isso vai classificando esses pacientes como braquicefálicos e por conta disso eles têm uma conformação anatômica obviamente diferente e aí pode complicar às vezes para algumas pessoas. Mas lembrando que nós estamos sempre anestesiando pacientes, todo dia é um dia novo, né? Cada paciente é um paciente. Eu tenho uma rotina muito boa de anestesia, ainda bem. Então, todo dia, assim, às vezes eu chego na clínica, eu não conheço o meu paciente. Então, é um cão, é um gato, se é um cão, é um galgo, é um neonato, é um idoso, é um cão sem nenhum tipo de característica específica. E tem crescido bastante os braquicefálicos, tá? Não posso deixar de comentar de que as pessoas esquecem dessa característica dos braquicefálicos em gatos. E tem, né? Então nós temos gatos braquicefálicos. E da mesma forma que eu vou comentar algumas alterações anatômicas em cães, nós temos essas alterações anatômicas em gatos, numa particularidade um pouquinho menor, mas tem. Então a gente não pode esquecer que gatos também são braquicefálicos, tá bem? E o que torna esse grupo de cães e gatos diferente ou que pode dificultar? Alguém aqui já teve dificuldade ou já teve receio em anestesiar esse tipo de grupo de cães? Podemos ter problemas com eles antes, durante e depois da anestesia. Então eu também já tive, né, essas dificuldades que vocês também sentem com esse tipo de paciente. Mas a gente vai criando formas e vai entendendo melhor o que eles precisam e como a gente pode ajudá-los. Primeira coisa, entender a anatomia deles. O que tem diferente de um cão mesodicefálico ou dólico-cefálico, né, que é o do focinho longo, para esses pacientes de focinho curto. Eles têm a região da laringe é mais estreita, tá? Ou seja, o espaço por onde vai passar o ar é mais restrito. Isso faz com que crie mais resistência da passagem de ar e aí ele tenha maior dificuldade para poder passar esse ar, obviamente, né? E por essa conformação, não todos, mas uma boa parte desses pacientes possuem um prolongamento de palato mole. Então, aquele assoalho no céu da boca, né? Aquela porção mais caudal do céu da boca é mais prolongado. Isso faz com que esse palato mole tenha a tendência a se apoiar em cima da epiglote, tá? E pode dificultar esse paciente a fazer a passagem de ar, né? E aí ele faz o tal do ronco, é aquela respiração que a gente tem vontade de enfiar a mão dentro da boca dele e fazer ele respirar. E uma outra coisa, né? Eu não sei como é que cabe tanta língua dentro de uma boca tão pequena, mas a língua deles é muito grande e depois que a gente anestesia, eu vou comentar isso, parece que ela duplica de tamanho. Então é um outro fator que pode dificultar aí nesse manejo. Sem contar isso mais as conformações de trato respiratório superior, tá? Mas nós temos também algumas alterações anatômicas, não alterações, mas adaptações anatômicas para esse tipo de paciente, que é a caixa torácica. Eles têm a caixa torácica muito curtinha, tá? Isso faz com que, obviamente, a capacidade de expansão, a complacência pulmonar, que eu já comentei sobre esse tipo de conceito, né, de complacência pulmonar, se torna menor. Então, por isso que eu falo que às vezes a gente tem a preocupação de intubar um paciente, mas tem que ter a preocupação da ventilação desse paciente durante a anestesia. E vamos falar no pós-anestésico também. Então, nós temos esses dois aspectos, a parte de trato respiratório superior e o cuidado com o trato respiratório inferior. Por conta disso, temos que tomar muito cuidado desde a orientação de jejum, tá? Então, em braquicefálico eu não brinco, tá? Vou explicar por quê. Está na suspeita do jejum,
se não for emergencial, eu cancelo. Tá ok? Por quê? Esses pacientes, depois que nós fazemos a pré-medicação, e depende dos fármacos que você vai utilizar para fazer essa pré-medicação, esses fármacos podem induzir ao vômito, à emese ou ao vômito, tá? E aí ocorre duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, o evento do vômito, o evento dele expulsar o conteúdo gástrico, tá? Nos cães de focinho focinho normal, focinho longo, parece que eles lidam melhor com isso. Eles pegam, vomitam e põem para fora. Os braquicefálicos vomitam e ficam conteúdo na boca. É muito comum isso acontecer. E nessa fase, é a fase onde ele está começando a sedar. Depende da medicação que você está usando. Vou comentar algumas medicações aqui. Depende da medicação que você está usando, esse conteúdo alimentar fica na boca. E nesse meio tempo, ele está tentando respirar. Então ele força uma inspiração, ele fica tentando forçar uma inspiração com um pouco de conteúdo que veio do estômago na boca. Isso pode levar ele à falsa via. Então tomar muito cuidado em você estabelecer muito bem esse jejum, sólido ou líquido, para que você não tenha esse tipo de situação ruim, tá? Então vamos lá. Além de tudo isso, os braquicefálicos eles têm sensibilidade farmacológica. Eles são sensíveis a alguns grupos farmacológicos. Tanto lá vou eu falar e denunciar a minha idade, né? Na minha época, há 20 anos atrás, a gente falava em usar acepromazina, e eu aprendi que era proibido em braquicefálico, né? E ainda hoje as pessoas me perguntam, mas pode usar fenotiazínico, acepromazina em braquicefálico? Pode. Mas é sabido de que eles têm uma sensibilidade maior, por exemplo, a este grupo, né, aos fenotiazínicos. Na nossa rotina, acepromazina, prometazina é o que a gente mais utiliza de pré-medicação. Então, as doses são extremamente reduzidas quando nós utilizamos estes grupos farmacológicos, quando tem a indicação de usar estes grupos farmacológicos para fazer uma pré-medicação nesses pacientes, tá? Então, assim, quando eu vou utilizar, eu uso doses muito reduzidas, às vezes fica até ruim de calcular. Lembra que eu já comentei eu tenho usado hoje em pacientes normais doses de 0,005 mg por quilo de acepromazina. Em braquicefálicos eu vou para 0,001 mg por quilo de acepromazina. É nada, tá? Eu brinco que é sujar a seringa, é pegar a seringa e sujar ela. Então eu não vou ter efeito tranquilizante, né? Nesse grupo de animais, tanto cães quanto gatos, nessa dose muito baixa, você tem. E você pode ajudar este grupo farmacológico a ser potencializado, associando aí, por exemplo, um analgésico opioide, que eu gosto bastante, tá ok? Então você pode pegar essa MPA, esse seu tranquilizante, associar aí a um analgésico e potencializar essa baixa dose de fenotiazínico, ok? Esse paciente, ele vai tranquilizar, relaxar, e aí eu já lanço uma perguntinha para vocês aqui. A acepromazina parece uma coisa simples, ou mesmo a prometazina, uma coisa simples de se trabalhar. Eu acho que a gente tem que conhecer muito bem o fármaco, né? Vocês sabem o mecanismo de ação desse grupo, como ele age, como é que ele funciona, por que ele tranquiliza o paciente? Eu vou deixar como liçãozinha de casa, depois a gente conversa sobre isso. A gente tem que entender o fármaco que a gente está usando, né? Bom, o que eu tenho de fenotiazínico para esse grupo de cães ou gatos é isso, essa super sensibilização deste grupo. Não recomendo de forma alguma, principalmente esta associação de um fenotiazínico e de um opioide juntos, feitos pela via intravenosa neste grupo, de forma alguma, porque há uma potencialização desse efeito sedativo no paciente. Esse paciente desmonta na sua frente. Muito cuidado. Em braquicefálico, não recomendo fazer essa associação, essa neuroleptalgia pela via intravenosa. Façam sempre pela via intramuscular. Tudo bem? Além disso, só de fazer essa associação, recomendo que você
Fique observando o seu paciente lá na gaiolinha aonde ele esteja, porque a tendência é ele relaxar, ele vai ser tranquilizado e dependendo de como ele apoia a cabeça ou na pata ou no colo de alguém, a tendência, principalmente do tutor, é tentar segurar a cabeça dele, segurar aqui, ó, né? E aí fazer isso aqui, ó. E ele não respira, ele já não respira normalmente. Ele já não respira normalmente, né? Então a pessoa tenta apoiar aqui no pescocinho dele para ele não cair a cabeça. E ele faz isso aqui, ó. Tá? Isso aqui é uma coisa que eu vou comentar até na intubação. Né? Intubar braquicefálico, o nosso auxiliar não pode segurar ele aqui pelo pescoço. Tem que segurar ou pela mandíbula ou ajudar a abrir, segurando a boquinha dele para cima, tá? Então tomar um pouquinho de cuidado nessa questão de segurar o paciente. Isso só para falar da cepromazina. Vamos caminhar. Hoje nós usamos muito também, além dos fenotiazínicos, os sedativos, alfa-2 agonistas. O que eu tenho mais utilizado, a dexmedetomidina. É um sedativo, vai deixar esse paciente bem mais sedado, bem mais dormindo na mesa. Então todos esses aspectos que eu estou falando dele relaxar e tudo mais, isso é importante. E aí eu tenho uma característica específica desse tipo de grupo, que é ele pode induzir a emese. Fenotiazínico não, mas alfa-2 induz a emese. Então, sempre observar esse paciente quando você usar um alfa-2, se ele não vai não vai vomitar e de repente você tem que limpar a cavidade oral dele, tá ok? Então, não deixe um braquicefálico na gaiola sozinho depois que você pré-medicá-lo com dexmedetomidina. A Cepram mais morfina. Alguém já fez de pré-medicação? Eu já. Hoje em dia não faço mais, tá? Mas já fiz muito. Nós sabemos que a morfina também induz ao vômito. Então, muito cuidado, tá? Eu tinha esquecido da morfina, mas nós temos aí, então, o Acepram, que é um tranquilizante, que potencializa, que é potencializado nesse grupo, e a morfina, que induz ao vômito. Duas coisas que podem me complicar a vida nestes pacientes. Já conversei com colegas que teve problema em relação a isso. A gente está só na fase da pré-medicação, hein? Ele já teve problema com isso, dele fazer uma pré-medicação, esse paciente vomitou, só que ele deixou o paciente na gaiola e foi arrumar o centro cirúrgico. Quando ele voltou, esse paciente estava praticamente morto, porque ele aspirou e ele teve muita dificuldade em respirar. Ele já estava cianótico e tudo mais, então é um pouquinho para assustar? Não brinquem com essa raça. Não se esqueçam dos felinos, tá ok? A gente está falando de boxer, pug, bulldog, que é o carro-chefe de tudo isso, os gatos, né, persa. Então, tomar cuidado com todas essas raças que têm esses focinhos mais curtinhos, ok? Muito bem, não aconteceu nada disso. Ele só simplesmente tranquilizou, se fez uma associação de Acepram com metadona, Acepram com dolantina, alguma coisa assim, não usou morfina, ele só relaxou, ou fez uma associação de dex e metadona, dex e petidina também, ele sedou um pouquinho mais, né? Então é só tomar um pouquinho de cuidado nisso. Passamos essa primeira fase da pré-medicação. Tudo bem? Tudo bem. Recomendo de que você, se você tiver possibilidades técnicas, de hora que ele relaxar, você conseguir colocar uma máscarazinha, ou aquela máscara nasal, tá? Ou mesmo uma máscara facial para uma suplementação de oxigênio. Isso ajuda ele, você começar a enriquecer esse ambiente de oxigênio dele, já que ele já tem essa dificuldade fisiológica respiratória. Tudo bem? Muito bem. Chegamos na fase, pode ser que você resolva o seu problema anestésico com essa tranquilização, essa sedação, associando aí bloqueios locais e tá tudo bem. Mais ainda importante você colocar essa máscara para uma pré-oxigenação nesse paciente. Mas não, vou passar agora para a fase de indução e manutenção anestésica, tá? Então a indução anestésica é outro momento crítico da anestesia, que é quando literalmente eu vou desligar o meu paciente e ele vai me permitir colocar a sonda traqueal. Para isso, eu vou precisar usar um anestésico geral, pode ser isoflurano, ou sevoflurano na máscara, ou uma indução com propofol pela veia.
já falamos um pouco sobre isso, principalmente das técnicas de indução com propofol na veia, para que esse paciente não entre em apneia ou que ele não fique cianótico, né? Então, respeitar os 2 minutos de administração do propofol, calculado direitinho para o peso, sempre observando o efeito deste fármaco em cada paciente. Uma vez que você induziu e ele... Vamos lá para os planos de Guedel, né? Ele rotacionou o globo ocular, ele perdeu o reflexo palpebral, ele teve relaxamento de mandíbula. Fique sempre de olho na respiração desse paciente, sempre, tá? Pode ser que ele entre em apneia antes de apresentar esses sinais clínicos para você. O importante é ele estar com um bom relaxamento mandibular. E aí, mais uma vez, o auxiliar, geralmente nós precisamos para esse grupo de paciente, ele tem a tendência em pegar a cabeça e segurar. Esse fato de você apertar o pescoço vai fechar toda a epiglote, você vai ter muita dificuldade para entubar esse paciente, ok? Então, ou segura pela pontinha da mandíbula, que ele quase não tem, né? A mandíbula é curtinha, mas coloca a mão aqui na mandíbula, tá? Para você apoiar na mandíbula, ou de preferência, ajuda a segurar, a abrir a boca. Tá? Eu gosto muito de pegar uma gaze, abrir a gaze, passar atrás dos caninos e levantar. E aí você traciona um pouquinho a língua para fora. Não precisa tracionar muito, nem pode, porque senão você faz um estímulo vagal e aí você tem as complicações de um estímulo vagal nesse tipo de paciente. Então traciona um pouquinho a língua. Usar ou não o laringo é a seu critério. O importante é ele estar bem entubado. Tá? Então, usar o laringo, você pode usar com uma boa iluminação, tá? E aí você vai colocar a sua sonda traqueal. Uma outra característica é a escolha, deixa eu ver o horário como é que eu tô, é a escolha da sonda. Nós sabemos que nós pegamos um tekel, tá? Um dash round, um tekelzinho. Tekel pesa 8 quilos. Você põe uma sonda 6, 7 nesse tekel. Ok? Agora você pega um bulldog de 30 quilos, se entrar uma 5,5 é muito. Por aquelas características que eu falei para vocês. Ele tem uma laringe mais estreita, tá ok? Então você tem maior dificuldade, um espaço menor para que você consiga passar essa sonda, para que ele consiga ficar entubado direitinho. Mas cuidado, não dá para passar uma sonda muito fina. Senão, você tem um paciente que está respirando por um canudinho. Isso também não dá. Tá? Você tem que tentar acertar a melhor sonda para esse paciente, mas não vai ser a mesma sonda de um paciente mesocefálico ou dólico-cefálico, que tem a laringe com bastante amplitude. Ele é bem reduzido, tá? Em alguns pacientes, além de tudo isso, nós temos um aumento da secreção de via aérea. Não é incomum você colocar a sonda e você já perceber aquele barulho já cheio de secreção. Eu já tive que tirar a sonda, limpar de novo e colocar. Limpar, tirar aquela secreção e colocar de novo, tá? Existem algumas formas de você diminuir essa secreção de via aérea superior, que é usar um anticolinérgico. O que a gente mais utiliza é a atropina. Cuidado, o sistema cardiovascular dele está preparado para uma atropina, tá? Muito cuidado e não recomendo. Se você usa Dex na pré-medicação, não use uma atropina no paciente com... o Rafael falou que diminui secreção de via aérea. É fato, mas você não pode associar uma Dex e uma atropina na pré-medicação, por favor. Tá? Você tem um aumento de pressão sistêmica e você tem um aumento de frequência cardíaca. Vira uma bomba. Não façam isso. Bom, entubamos. Tá tudo bem, não está com secreção, não está impedindo o ar, ótimo. Posicione esse paciente, engata ele no seu circuito anestésico, se ele vai para inalatório, se ele vai para ativa, né? Eu, particularmente, tenho a facilidade de ter e uso o meu ventilador mecânico. Tá? Gosto bastante, principalmente em braquicefálico, porque aí eu vou favorecer e vou auxiliar essa troca de ar junto com o meu ventilador. Não tenho ventilador, tudo bem. Já falei várias vezes como se ventilar um paciente executando a manobra de ventilação manual artificial, tá? Respeitando a pressão inspiratória, colocando um manômetro. Isso é importante você fazer. Então, mesmo que esse paciente, agora ele já está entubado, já está posicionado, já estou colocando ele em plano para o procedimento cirúrgico. É importante que, se você não tiver um ventilador, que pelo menos
em intervalos de tempo, você no mínimo faça um processo de recrutamento pulmonar, tá? Devagarzinho, mas um recrutamento pulmonar. É importante porque o posicionamento pode dificultar a expansão de um pulmão que já tem pouco espaço de expansão, tá? Esse recrutamento eu recomendo que você faça a cada 10, 15 minutos. Lembra? Você coloca o seu manômetro no balão, aperta o balão numa pressão de 12 centímetros de mercúrio ali no seu manômetro que você tem. Se for o manômetro de ventilador, é em centímetros de água, tá ok? Então você aperta o balão junto com o seu manômetro e conta 1, 2, 3, 4. Soltou. Isso dá tempo do pulmão expandir, segurar o ar um pouco e soltar. É o que nós fazemos do bocejo. Tá? A hora que a gente boceja, a gente preenche o pulmão de ar e depois alivia isso, ok? Isso é um processo de recrutamento, é importante nós fazermos isso. Quando eu estou trabalhando com ventilador, eu tenho técnicas com ventilador para fazer isso. Muito bem. Aí eu não vou discutir muito técnica de manutenção anestésica, né? Se você está usando infusão analgésica, se você não está usando, o que você está trabalhando com ele. O importante é, fiz a pré-medicação, induzi esse paciente, intubei esse paciente e agora estou mantendo esse paciente. Terminou a cirurgia, né? E eu sempre falo que é a melhor hora para o anestesista, a hora que o nosso colega cirurgião falou, acabou, último ponto. Gente, eu adoro anestesiar, eu amo todo o processo da anestesia, mas eu amo quando termina, né? E eu quero ver meu paciente de pé. Então, terminamos o processo e agora vamos começar o processo de acordar esse paciente. Então, você começa a reduzir as doses, tirar as infusões, preparar, já preparou a analgesia pós-operatória e ele começa a voltar, né? E esse paciente continua com o tubo. E é impressionante. Acho que a hora que ele volta à consciência, e é uma coisa que eu faço, eu não estubo esse paciente antes da consciência plena dele, esse tipo de paciente. Eu deixo ele voltar, já meio atordoado, mas voltar, ficar em external, para daí eu pensar em tirar o tubo dele. Tá? Então, é muito engraçado. Aí o pessoal fala assim, posso fazer uma periglótica, né? Posso fazer um bloqueio da epiglote para ele ficar com a sonda. Pode fazer. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Eu já fiz exame, que me fizeram anestesia na minha laringe, tá? É horrível. Você não sabe se você respira ou se você deglute. Então eu fico com essa sensação na minha memória e eu evito fazer a periglótica neles. Mas, na minha experiência, a hora que eles acordam com aquele tubo, é até engraçadinho, né? Eles acordaram com aquele tubo para fora. Tem paciente que fica com o tubo e fala assim, nossa, tô respirando, não tira. Eu não vou nem tossir, deixa quieto, tá? Enquanto ele permitia a permanência do tubo, eu deixo. E aí, a hora que começa a ficar, ele mais atrapalha do que ajuda, tira o tubo. Tira o tubo e não vira as costas, olha para ele. Veja se... E aí é uma coisa importante. Observe, porque muitas pessoas pegam e olham o movimento torácico. Lá, ele está fazendo movimento torácico, ele está respirando. Será? Pode ser que o palato mole continue flácido por causa da anestesia e esteja recobrindo a epiglote. E ele não consegue respirar. Ele só está fazendo esse tipo de movimento. Eu vou fechar minha boca e meu nariz, ó. Parece que ele está respirando. Ele fica tentando expandir o tórax, mas o ar não passa. Então verifique se realmente, na hora que ele está expandindo o tórax, se o ar está entrando ou está saindo. Tá ok? E a qualidade desta ventilação. Então não se esqueçam disso. Não é só o movimento de tórax que vai garantir que ele está respirando. Sempre é importante. E eu já passei por eventos de animais que começaram a tentar respirar, não conseguiram, eu tentei abrir a boca, ele já não permitia abrir a boca porque ele estava acordado, ele não respirava, e aí outra diquinha, não tirem o seu acesso antes dele estar plenamente ventilado. Eu tive que induzir de novo, abrir e entubar de novo, para ventilar e tentar fazer um outro despertar dele, tá? Para que ele pudesse acordar respirando normalmente. Isso acontecia mais lá para trás. Hoje em dia não acontece, é muito raro isso acontecer, mas uma diquinha para vocês. Não tirem o acesso antes dele estar ventilando sozinho, tá? Sem nenhum tipo de problema, ok?
Então essas foram as dicas que eu quis separar para vocês na minha rotina no dia a dia aí de anestesiar braquicefálicos. Espero ter ajudado de alguma forma alguns de vocês.